Bom dia, eu sou Solange, aluna do curso de pós-graduação Informática em Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina e vou falar sobre o artigo Suporte Blockchain para consultas flexíveis com controle de acesso granular para registros médicos eletrônicos. O blockchain nasceu com o surgimento da moeda Bitcoin, moeda digital que ela surgiu em 2009 e foi criada para transações financeiras. Essa tecnologia serve para registrar uma informação que não poderá ser modificada e fica descentralizada. Porém, os dados são públicos para uma certa quantidade de pessoas. É um sistema descentralizado que funciona através da rede de mineradores, que podem ser empresas ou pessoas, que não precisam de uma licença para isso, somente ter um computador, e essa rede é composta por colaboradores independentes que participam dessas transações. Só para trazer um pouquinho, falando do que é o Bitcoin, o blockchain, o modelo centralizado, então vamos pensar em banco, né? Vou fazer uma transação financeira. Então várias pessoas fazem transações financeiras, mas está centralizado num órgão, que nesse caso seria o banco, né? Então se acontecer algum problema na transação financeira, o banco, ele responde e tem essa responsabilidade. No modelo descentralizado e distribuído, que é o blockchain, todos esses pontos aqui são mineradores, então todos são responsáveis. Essa rede toda é responsável por qualquer transação que aconteça no sistema. Então, não tem nenhum ponto que fique central, né? Então fica descentralizado. É mais ou menos essa que é a ferramenta blockchain. E como é que funciona? O blockchain ele é por blocos. Então, cada bloco novo que entra, todas as pessoas da rede, daquela rede, tem que ter conhecimento desse bloco e tem que validar. Uma vez o bloco validado por todos os componentes da rede, ele também valida os anteriores. Então, se fosse criar um bloco 50 aqui, depois que toda a rede validasse, ele revalidaria 49, 48, 47 e 46. Funciona mais ou menos assim. Então, o blockchain na saúde. Como é que está o nosso sistema atual de saúde hoje, né? O paciente ele passa por vários locais, unidade básica, clínicas de saúde, hospitais, e fica um pouquinho das informações dele em cada lugar. Então, essas informações ficam cortadas, e cada lugar que ele passa fica um pouquinho da história dele. E às vezes o paciente não consegue acesso a esses dados que ficaram nesses locais, nesses serviços de saúde. Qual que é a proposta do blockchain, né? Blockchain na saúde. Então, todas as informações seriam únicas num local único e essa rede de pessoas, que são os mineradores, né, teriam acesso a essas informações. E também alguns artigos trazem que o paciente poderia escolher quais informações que ele gostaria que fosse compartilhada, né? Então, não há uma autoridade central, como mostrei anteriormente, mas tem o sistema de criptografia inteligente, que distribui todas as informações. O que se discute hoje são as informações, os dados, por causa da segurança do paciente, tanto a quantidade de pessoas quanto seria essa rede, teriam informações do caso desses pacientes. E o artigo, a proposta dele é um modelo de acesso baseado em blockchain, mas com acesso granular, visando a necessidade de usar uma infraestrutura de chave pública, melhorando o desempenho computacional necessário. Ele traz no artigo assim, como por exemplo, um médico ele precisa de quais informações para fechar um diagnóstico, né? Então eles pensaram em dividir, apesar do blockchain ser em blocos, eles trazem uma sugestão por camadas, controle de permissão para acesso em camadas, a camada do usuário, a camada de agente e a camada de armazenamento, sendo que as duas primeiras ficariam na mesma nuvem, né? Então seria um acesso de dados de forma eficiente, especialmente para um dispositivo com recursos limitados em um sistema de saúde de internet das coisas, podendo responder a um solicitante sem vazar informação. Obrigada.